Muito bom dia, meus irmãos. Começa agora o nosso devocional abençoado. Todas as manhãs, uma palavra para que a gente encare esse dia, né? Uma palavra abençoada, uma palavra que serve como remo para nós também. E o tema de hoje é: não jogue a toalha. Tema muito forte, né? Porque às vezes, sinceramente, dá vontade de jogar a toalha. Mas é sobre isso que iremos aprender hoje. Calma, não joga a toalha ainda. Vamos ouvir o que a palavra tem para nos dizer nesse dia de hoje, nesse devocional, nesse nosso devocional, que é uma benção, né, meus irmãos? É por isso que o nome é o nosso devocional abençoado. E ter vocês aqui conosco é uma bênção também, tá? Vamos aqui, ó. O versículo é João 16, 33. João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, ó: Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão que aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, meus irmãos, vemos claramente onde a palavra é uma palavra remo, uma palavra de ânimo, uma palavra para que a gente permaneça, você que está no caminho, permanecer. Manter o ânimo diante dos obstáculos, das dificuldades, dos levantes, das adversidades do dia, sinceramente, não é fácil. Costumo dizer que não é para amadores, né? E manter-se de pé diante do Senhor, firme, constante na palavra do Senhor Deus, não é tarefa fácil. Porque a palavra do Senhor Deus fala assim, ó, põe-se de pé. Mas não é de pé, eu estou sentado, não é eu levantar aqui. Não, é espiritualmente. Nós devemos estar de pé espiritualmente, porque se a gente lutar no espírito, a gente vence. Agora, se a gente lutar na carne, a gente perde. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o vizinho, não é contra pessoas que levantam aqui, não é outra pessoa ali. Não. É contra os principados e potestades. E quando entendemos isso, às vezes usam as adversidades do dia para desanimar a nossa fé, para que a gente não fique de pé espiritualmente. Mas como o Senhor Deus falou, nesse mundo terá o quê? Aflições. Quantas coisas tem nos afligido hoje? Eu tenho te afligido. Eu não sei o que tem levantado contra você, mas eu quero dizer que por um caminho se levantarão contra você, mas por 7 fugirão, porque serão impactados pela presença do Senhor que habita. E às vezes estamos caminhando e existem muitos conflitos. Isso na verdade é natural, revela quão frágil muitas vezes nós somos. E quando isso revela a nossa fragilidade, é o que muitas vezes faz a gente ter a humildade de ser sincero, nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, me ajuda. Porque com a força dos meus braços eu não consigo. Mas se o Senhor for comigo, eu venço essa batalha. Então o Senhor começa a te renovar as suas forças, ele começa a te dar esperança, porque haverá momentos que a palavra do Senhor é o que vai ser o nosso sustento, é o que vai nos mostrar a direção no qual devemos seguir, porque sozinho, às vezes, muitas vezes, às vezes sempre, a gente não consegue. Mas se Deus é conosco, aí somos fortes. Aí temos respaldo. Aí temos direção, porque o Senhor não vai deixar a gente naufragar, porque o Senhor não vai deixar a gente afundar. As crises e conflitos, desafios, elas vão aparecer. Isso serve como porque Deus ele não poupou nem o seu filho das adversidades. Quem dirá nós meros mortais. Só que a prova nos faz mais experimentados. As provas nos faz mais resistente. É na tribulação, é no fogo, é na adversidade, é nos levantes que temos a oportunidade de levar a nossa fé. Porque toda vez que estamos sendo provados, também há uma oportunidade de crescer um pouquinho mais. Então, só que essas adversidades não devem ser algo que impeça você continuar, que te paralise. Tem que ser o combustível. Não. Por mais que seja difícil. Fala, mas você não sabe que eu estou passando por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo e por isso. Falar é fácil. Irmãos,
Quantas vezes eu já tive situação que era só pela misericórdia do Senhor. Às vezes, no momento ali, a gente não vai entender o mistério de Deus só lá na frente. E tem coisas também que o Senhor nem vai permitir que seja revelado para nós, vai ficar para a eternidade. Só o Senhor vai que sabe de todas as coisas. Querer explicar os mistérios de Deus é meio complicado entrar por esse caminho. É melhor aceitar, não é? Aceitar que Ele tem o melhor para nós, aceitar que tudo provém dele, aceitar que é Ele que nos guarda, aceitar que as bênçãos vêm dele, o livramento, a provisão, o socorro bem presente na hora da angústia. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E eu tenho certeza que você ama o Senhor. Você que está assistindo aí agora. Porque se não fosse assim, você não estaria assistindo. Você teria sido direcionado para qualquer outro tipo de conteúdo. Mas você está aqui ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã, abençoada. E se torna mais abençoada ainda porque você está aqui conosco para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Só que a boa notícia é: permaneça firme e não jogue a toalha, porque às vezes falta só um pouco e o inimigo começa a investir. Eu costumo dizer assim, quando começa a ficar difícil, quando começa situação atribulada, aquela situação, eu falo assim, a vitória está perto. Não posso jogar a toalha agora, porque se eu desistir, eu só vou ser um fracasso se eu desistir de lutar. Às vezes era só mais um dia, às vezes era mais um pouco, era só aguentar mais um pouco. Mas não, fui lá e abri a boca. Eu amaldiçoei. Eu não aguentei firme. E reclamar é a música que o inimigo mais gosta de dançar. Sabia? Quando você reclama, ele entende como uma música e ele começa a dançar. Essa é a música que ele mais gosta de dançar. É a nossa murmuração. As pessoas lá no Egito, eles murmuraram. E aquela geração não fez parte da geração que vira a terra prometida. Só Josué e Caleb. Que nós vamos fazer parte da geração que conseguiu contemplar a terra que mana leite e mel, porque não desistimos, porque não jogamos a toalha, porque não desistimos de lutar, mas pelo contrário, fomos avante. Minamos força através da oração, através da entrega, através da busca, através do contato com Deus, sacudimos a poeira e continuamos para testificar o milagre, aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso eu digo, não jogue a toalha, permaneça firme, porque às vezes falta só um pouco. Tenha paciência, contudo tenha ânimo. O Senhor fala aqui ó, em João, lá no começo, vamos voltar no começo para poder dar a confirmação dessa palavra, que é: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo e o mundo. Ele venceu o mundo, venceu a morte e venceu o pecado. Esse é o nosso Jesus Cristo. E o seu nome ecoa na eternidade. E é Ele que nos rendemos, Ele que clamamos, que é através dele que temos acesso ao Pai. Porque ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. E é o Espírito Santo de Deus que habita em nós que nos convence do pecado, do juízo. E nos consola. E nos abre o entendimento. E nos guia. E que essa palavra, meus irmãos, possa fazer sentido para você nesse dia de hoje. Que apesar das dificuldades, das adversidades, dos levantes, você não vai jogar a toalha, mas você vai permanecer firme nessa sua fé. Você não vai parar, porque esse momento vai servir de testemunho para que a fé de outras pessoas seja edificada através da tua vida. E você vai testificar, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nosso finalzinho de devocional, para que venhamos estar cada vez mais cheio da presença de Deus. E é um momento de alegria, de satisfação, de estar na presença do Senhor, glorificando e exaltando esse nosso Deus, porque não há outro além dele. Amém, meus irmãos? Oramos ao Senhor. Pai, agradecemos porque até aqui nos ajudou. Agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Agradecemos porque entendemos, meu Deus, que mesmo em meio às dificuldades, as lutas, os levantes, é o Senhor que nos dá força. E que muitas vezes é o Senhor que peleja, meu Deus, por nós, quando não há mais força, quando não há mais fôlego. Tudo para que a gente não venha jogar toalha, para que a gente permaneça de pé, para que a gente continue
lutando, seguindo. Pai, queremos, meu Pai, render, Senhor, diante de Ti, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Pai, se conosco, Senhor, porque precisamos da Tua presença, porque se o Senhor for conosco, Senhor, conseguiremos, meu Pai. E a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor, possa fazer parte da nossa vida, que possa ser encontrado em nós, meu Deus. O mesmo que foi encontrado naqueles que foram alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. E que a Tua mão, Senhor, seja sobre nós nesse dia de hoje, nos ajudando, nos fortalecendo. Que as adversidades, meu Pai, que nós venhamos olhar e ressignificar de uma forma diferente e ver a oportunidade de elevar nossas fé mediante as adversidades. Que nós venhamos olhar e ver oportunidades, meu Pai. Olhar da fé, com esperança e a Tua presença, venceremos. Assim agradecemos hoje para o todo sempre. Amém. Meus amigos, irmãos, estamos finalizando aqui, mas a boa notícia é que amanhã estaremos aqui às 7 da manhã, se Deus quiser. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de like, deixar o seu amém nos comentários. Isso nos ajuda também. Então, meus irmãos, até a próxima. Fica todos com Deus.